Olá, eu sou o Jefferson, contador e sócio da Veri Contador. Vim falar sobre vocês hoje sobre Prolabore e sua importância. Então, você hoje que vai abrir um negócio, você precisa determinar qual é o seu salário como administrador da empresa. Tem sócios, na sociedade existe o sócio administrador e existe o sócio cotista. O sócio administrador é aquele que trabalha para administrar o negócio. Geralmente ele precisa ter um salário, um prolabore. Pode ser ambos, pode ser um ou mais sócios, como sócio administrador, ou você pode ter um sócio administrador, que vai ter um prolabore, e um sócio cotista, que só vai receber de resultado da empresa, de lucro. Então, vou ensinando aqui agora para você, parte a parte, de como determinar esse prolabore para o seu negócio. Vamos explicar sobre o Prolabore, né? A importância dele. O Prolabore significa em latim pelo trabalho, né? Então, pelo trabalho, pela remuneração desse administrador, né? Aquele que está administrando a sua empresa. Então, é muito importante, ao iniciar a empresa, quanto, que, quanto eu consigo ter um Prolabore por mês para pagar minhas contas pessoais, porque você não está trabalhando mais, né, para terceiro, agora é o seu negócio. Então, como você vai retirar o dinheiro da empresa? Então, é bom você planejar, assim, ó, vou ter um salário, um prolabore mínimo, o máximo. Então, eu vou ter um prolabore que consigo pagar as minhas contas pessoais. Isso é muito importante. O restante, eu vou receber como lucro. Então, você determina aquele salário que é todo mês, vai trabalhar para o seu negócio e a diferença, o restante, se o seu negócio prosperar e dando lucro, você vai receber como lucro isento. Já falamos sobre distribuição de lucro em outro vídeo. Hoje vamos falar somente sobre Prolabore. Então, o Prolabore é diferente de um salário, porque Prolabore não tem relação com o 13º, fundo de garantia, férias. Então, quer dizer, o sócio não tem 13º, o sócio não tem fundo de garantia, o sócio não tem férias. Claro que você pode determinar que em dezembro você pode ter um prolabore muito maior. Isso fica livre para você, como administrador. Então, é por meio de um acordo da empresa e do administrador, um acordo entre sócios, que pode determinar se o sócio vai ter prolabore, 13º. Você é livre para determinar isso. Como determinar um prolabore dos administradores ou dos sócios? Igual eu falei, o administrador entende que ele orienta que ele tire um prolabore. O sócio cotista, a gente determina que fica livre nessa negociação também de sociedade. Muitas vezes você abre um negócio para sobreviver, porque está precisando estar sem trabalho, mas você precisa determinar esse seu salário, né? Você vai poder retirar da sua empresa. Nunca misture as contas pessoais com as contas da empresa. Então, por isso que é bom determinar um prolabore, um valor justo, para que você possa pagar suas contas pessoais, né? Então, o prolabore, ele incide, ele vai reter 11% para a contribuição da sua aposentadoria, os seus benefícios, né? Para uma empresa fora do Simples Nacional, ou lucro presumido, ou lucro real, além dos 11% que retém do seu prolabore, a empresa paga também 20% sobre o valor do prolabore como um imposto da empresa mesmo, né? Então, a empresa Simples Nacional, sobre o prolabore, não tem os 20%. Mas se você olhar lá no Simples Nacional, o que significa cada percentual do Simples, você vai ver que o maior percentual do Simples Nacional, ele vai para o INSS. Você também contribui lá. Então, vamos dar um exemplo. Se você paga 10% de Simples Nacional, a maior parte desses 10% ele vai para o INSS. Para a empresa de lucro presumido e lucro real, já é determinado. O sobre-prolabore tem um valor de 20% de imposto sobre o salário do sócio. Então, isso precisa ficar muito claro, né? Se o seu negócio é simples nacional, se o seu negócio é lucro presumido ou lucro real, qual é o impacto desse prolabore para o seu negócio. Então, aqui, podemos compor um prolabore, né? A retirada desse prolabore. Então, se você tem um prolabore, e você, lá na sua empresa, você paga seu plano de saúde, paga coisas pessoais, a Receita Federal pode entender que aquilo ali é salário. E fala assim, ó, além, esse aqui que é seu sócio, você está pagando somente para você?
Porque uma coisa é você ter um plano de saúde para toda a empresa. Uma coisa é você ter um plano de saúde somente para você que é sócio. A Receita Federal vai entender que aquilo ali é salário. Pago na minha empresa uma mensalidade do meu filho, pago um veículo que eu comprei na empresa, mas é para meu uso pessoal. Eu pago o aluguel da minha casa, na conta da empresa. A Receita Federal pode entender que aquilo ali é salário e falar assim, isso aqui eu vou querer desconte o INSS seu, porque isso aqui é tudo salário, você não separou, você não determinou. Então, por isso que é muito importante determinar o Prolabore certinho da sua empresa. Vamos pegar aqui um simulador, um Prolabore. Deixa eu pegar aqui. Aqui estou te mostrando o Prolabore. Essa empresa terminou com o Prolabore, seria para ele de R$ 5.587,78. Pode ver que teve o INSS, teve desconto em imposto de renda. Desconto de imposto de renda no próximo ano ele pode recuperar uma parte, né? Mas está pagando imposto de renda aqui. Você vê que ele começou a descontar pela saúde dele. Muitas vezes um empresário pega um plano de saúde em nome da empresa para ele, que é mais barato, às vezes é mais barato fazer para a empresa do que um particular, mas aí chega na hora de fazer a declaração de imposto de renda, percebe que não pode abater o gasto com o plano de saúde. Mas se você fizer um Prolabore, falar para o seu contador, eu quero que desconte no meu Prolabore o meu plano de saúde, esse plano de saúde vindo descontado no seu Prolabore em duas expedientes de nome da empresa, você pode abater no seu imposto de renda no próximo ano. Então é muito importante também fazer isso, né? Não fazer somente o plano de saúde. Por exemplo, você tem um plano de saúde, você tem um Prolabore de um salário mínimo. Mas você tem um plano de saúde no seu nome, na sua família. Então, você pode falar assim, eu quero que no meu Prolabore venha descontando o plano de saúde da minha família. Então, quer dizer, aí você vai determinar um Prolabore que possa pagar o plano de saúde, INSS, né? Ou os casos possam ter imposto de renda. E você, no ano seguinte, quando for fazer o ajuste de imposto de renda, descontar o plano de saúde. Fora isso, você ter sócio, deixando bem claro, e seu plano de saúde não passa no Prolabore, você não pode abater no imposto de renda no ano seguinte. Então, vou dar um exemplo. Fiz uma simulação aqui, eu vou pegar aqui uma tabela do INSS. A tabela do INSS começa com o salário mínimo e o teto máximo é 7.507. Você pode ver que o trabalhador tem várias, ele começa com 7,5, 9, 12, 14, pode pagar até 14% no trabalhador. Agora, o sócio da empresa, ele vai escolher entre esses valores aqui, ele vai bater 11%. Então, se ele escolher o teto com o Prolabore, para ele ter um benefício maior na sua aposentadoria, ou caso venha precisar, vai ser 11% sobre 7.507. Se ele determinar sobre 1.320, vai ser 11% sobre 1.320, o valor entre essas partes. Imagina aqui a simulação, você pode falar assim, eu não quero pagar imposto de renda, então eu vou determinar que o meu INSS vai ser o teto, 2.112. Deixa eu ver aqui a tabela do imposto de renda. Até 2.112 ele é isento. Você pode determinar que você tem um Prolabore nesse valor 2.112, né? Planejei para não quero pagar imposto de renda aqui. Então, simulei, estou mostrando para você, escolha a data aqui, vamos agora outubro, setembro. 2.112. 2.112. Vou pagar de INSS 11% sobre CI. 232,32. Quanto que eu vou pagar de imposto de renda? Zero. Então, quer dizer, você não tirou um salário mínimo, você aumentou um pouco, você não está querendo pagar imposto de renda como o Prolabore. A diferença você quer receber como distribuição de lucro, que é isento de renda. Então, imagina, você recebe 2.112 mais 5.000 de distribuição de lucro, porque sua empresa ela tem esse lucro garantido, 5.000 para você. Então, quer dizer, 2.112 você não vai pagar imposto de renda,
e mais de 5 mil de distribuição de lucro que você não vai pagar imposto de renda. Então, é um planejamento tributário que você pode fazer, né? Então, você tem que saber a importância de como você escolher seu prolabore. Quando vai tirar o prolabore? Todo mês. Eu quero deixar claro para vocês o seguinte, que a Receita Federal, a gente sempre busca, assim, a Receita Federal você vai entender que o sócio administrador é obrigado a ter um prolabore, né? Então, a gente faz o seguinte, que a gente coloca no contrato, vou pegar um exemplo de um contrato, uma multa de um contrato, a gente coloca essa cláusula aqui no prolabore, no contrato. Então, o sócio poderá fixar uma retirada mensal, mas tá vendo? Poderá, porque é livre escolha do sócio, do empresário que tem um prolabore. Então, quer dizer, fixar uma retirada mensal de prolabore para o sócio administrador, observando o regulamento pertinente, que é sobre o salário mínimo, o salário mínimo. Mas, voltando aqui, a Receita Federal, ela fala assim, imagina você ser sócio administrador da empresa e você receber um salário mínimo e seu funcionário receber um salário muito maior que você como sócio da empresa. Então, a Receita Federal, deixa eu ver aqui, ela vai entender que está errado. Ela pode questionar se você tirar um prolabore sobre um salário mínimo, você tem um funcionário que ganha 4 mil reais na sua empresa. Então, pode questionar isso e falar assim, está errado. Você não ganha um prolabore menor do que o seu funcionário. Não existe isso. Ela pode considerar isso também, né? Então, quer dizer, o sócio, ele é facultativo a ter um prolabore. Mas dependendo de uma atividade profissional regulamentada, então atividades profissionais, contador, advogados, engenheiros, todos esses têm profissões regulamentadas, né? Aqueles que recebem como uma atividade científica, essas empresas são obrigatórios a tirar um prolabore, já não é facultativo. Então, se você é um engenheiro, você é um advogado, você é um contador, você é um administrador, você é um sócio, é um contribuinte obrigatório. Então, você precisa determinar o seu salário imediatamente. Então, quer dizer, por quê? Se a gente for pegar aqui na legislação, né, na lei aqui, vai falar o seguinte, na lei, subindo aqui, na lei 10.406 de janeiro de 2022, vou buscar aqui no artigo 966, fala assim, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bem. Esse cara é determinado como empresário. Agora, no seu parágrafo único, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda concurso auxiliar de colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir um elemento de empresa. Vamos pegar aqui 2 exemplos. Um advogado, ele é profissão intelectual. Então, esse advogado, ele não tem um escritório. Ele só presta um serviço para outros clientes, para outras pessoas, para outros escritórios de advocacia, não tem um escritório. Então, ele não possui a natureza de atividade organizada. Então, quer dizer, não tem um escritório, não tem uma loja aberta, então não circula pessoas, não está de forma organizada. Então, ele perde a característica de empresário. Ele é como fosse uma pessoa física com um CNPJ. Mas então tem que seguir essa regra, então é um contribuinte obrigatório. Mesma coisa um médico. Muitos médicos abrem um CNPJ. Então, se ele abre um CNPJ, ele não pode, não é facultado a ter um prolabore. Ele é obrigado, é um contribuinte obrigatório. Então, quer dizer, um médico que presta serviço em plantões em vários hospitais, ele tem que determinar o prolabore para ele. E esse prolabore não pode ser o salário mínimo, porque o médico não vai ganhar o salário mínimo. O INSS, ele tem 5 anos, a Receita Federal tem 5 anos para voltar atrás e fiscalizando.
Então, quer dizer, por isso que é importante determinar qual é o prolabore de profissionais de atividade intelectual. Agora, eu sou um médico, abri uma clínica, atendo pessoas ali, ele já tem essa característica de empresário, de forma de atividade econômica organizada, em circulação de pessoas, circulação de serviços, as pessoas vão ali. Então, quer dizer, já mudou a característica dele. Então, ele pode, aí já é considerado um empresário. Ele pode escolher ser facultado ou não ter um prolabore. É assim que a gente enxerga. Mas a gente sempre orienta, né, a ter um prolabore, aquele sócio administrador. Mas, então, quer dizer, quando você for, deixar claro, mas essa profissão intelectual, científica, literária, não tem essa atividade que circula pessoas, atividades, serviços, você é obrigatório, você é um contribuinte obrigatório, precisa determinar o seu prolabore para a sua empresa. Se você é um comércio, aí já circula mercadoria, bens e serviço, também pode ser facultado, igual colocamos aqui no contrato, que poderá, né, ter um prolabore. Então, são todos isso que a gente precisa ter atenção. Às vezes a gente não se preocupa, a INSS não está olhando, a Receita Federal não está olhando, mas ela sempre tem 5 anos para olhar. E com a tecnologia, que é a nosso favor também, como empresário, ela é a favor da Receita Federal. Então, temos aí várias tecnologias que daqui a um dia a Receita Federal pode apertar um botãozinho e pegar essas pessoas, porque entendeu que ali não estava desconfigurando algo que eu estava escondendo algo que fosse benéfico para ela, e ela precisa arrecadar, ela precisa colocar dinheiro, né, para suas obras sociais, para sua aposentadoria. Cada vez mais tem mais gente se aposentando e menos gente contribuindo, então quer dizer, essa pirâmide está sendo invertida e pode ser um perigo no futuro, né, para a sua aposentadoria também. Então, por isso que fica muito atento para que você não tenha problema no futuro, né? Então, imagina você pode ter a clareza de que um prolabore é importante. Então, voltando aqui no meu documento, imagina, você tem um prolabore aqui, determinou esse prolabore. Tá vendo que aqui no prolabore você vai receber tudo bem, é o valor líquido. Esse valor líquido aqui, ó, você transfere, faz um PIX para sua conta pessoa física para pagar suas contas pessoais. Então, eu posso fazer uma transferência de 3.626,31 para minha conta pessoal e pagar elas lá. Mas aí, voltando, não dá, mas eu... então tem uma empresa dando lucro, eu confirmei contabilmente, em outra, depois você pode ver sobre distribuição de lucro, é muito importante ter para você estar ciente desse negócio. Então o restante é como distribuição de lucro, você planejou, tudo isento. Mas esse valor aqui, ó, do líquido, qual é o valor líquido? Vai lá todo mês e transfere para o seu negócio. Ele está sendo registrado, imagina uma transferência para sua conta no valor líquido, a Receita Federal já sabe que esse valor aqui é líquido, então, quer dizer, você está lá, está bem fazendo as coisas corretas, né, cara? Porque as informações hoje em dia estão todas disponíveis mesmo. Então, era isso que eu queria falar sobre o prolabore. Fica atento, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, procure a Veri Contador, estamos à sua disposição.